agora de fisiologia sensorial. O que significa isso? Na verdade, quando a gente olha, né, a vida, né, os seres humanos, né, nós vamos ver exatamente, né, isto aqui. Né, a gente tem os estímulos, né, então aqui uma situação de um estímulo. Esse estímulo, então, vai ser detectado pelo o ser vivo, pelo ser humano, e isso vai nos provocar uma resposta, né? Então, essa resposta pode ser um sorriso, como está acontecendo com essa garota, né? Pode ser, por exemplo, né, ter uma resposta mental, simplesmente a pensar ou lembrar de alguma coisa. Pode ser, né, uma resposta reflexa, tipo mexer o braço, fazer uma extensão, uma flexão de determinado membro, ou pode ter uma sensação, que essa sensação pode você, depois ter a percepção, significa você dizer que está com dor, que aquilo é quente, aquilo é salgado, aquilo é doce, aquilo é gostoso, aquilo é desagradável, etc. Um dos tipos de resposta simples, né, é quando eu dou um estímulo para provocar um reflexo. Isso aqui é um martelo neurológico. Isso aqui a gente chama de martelo neurológico. Esse martelo tem uma haste aqui que pode ser de plástico, madeira ou metal, geralmente ele é metálico, e isso aqui eu tenho uma porção final de plástico. Então, isso aqui eu vou fazer o que eu chamo de percussão. Então, essa parte final eu vou bater nos tendões. Isso, né, promove aquilo que a gente chama, né, um estiramento do músculo, né, estriado esquelético. Pode ser um músculo flexor ou um músculo extensor. Quando eu promovo o estiramento desse músculo, a resposta é um reflexo. Isso significa que eu ativei alguma coisa e isso gerou, né, uma resposta. Do mesmo jeito, eu posso ver uma paisagem. Né? Esse aqui, por exemplo, é uma foto de Fernando de Noronha. É um paraíso, né? Um dos paraísos do mundo. Ele está aqui no Brasil. Né? Então, o Fernando de Noronha, se eu vejo uma imagem como essa, eu posso não só alterar a minha musculatura estriada, por exemplo, a face, né, com ajustes viscerais. Lembra que um sorriso de algo agradável, por exemplo, é a ativação de musculatura estriada esquelética da face. E isso gera aquilo que nós chamamos de emoção. Então, aqui é uma resposta puramente reflexa, uma resposta simples. Aqui já é uma resposta mais complexa. E eu posso, inclusive, tomar uma decisão. Né? Eu, por exemplo, ler um livro, né, como aqui um livro de contos do Mia Couto, um escritor, né, de Moçambique, da África, e isso pode me gerar, né, tanto respostas na minha musculatura estriada esquelética, ajustes viscerais, inclusive consciência, inclusive uma tomada de decisão. Posso ler um conto e, a partir da leitura desse conto, tomar uma decisão de escrever algumas coisas, escrever um e-mail para um colega, ou mandar uma mensagem para alguém, ou buscar, por exemplo, né, mais informações sobre o Mia Couto. E essa resposta de tomar decisão, ela teve composição de reflexo, teve uma composição de emoção e teve, né, uma coisa mais complexa. Então, isso aqui, né, que é o que nós chamamos de uma resposta bastante complexa quando eu tenho um estímulo. Então, eu tenho diversas possibilidades. Então, o que nós vamos, né, estudar hoje é assim, como é que esses estímulos eles podem provocar? Então, essa resposta, né, ou seja, as respostas a gente pode ver pela parte motora, pela parte visceral, até pela consciência, mas aqui nós vamos nos dedicar para a detecção do estímulo. Então, esse, né, é um exemplo, né, do diagrama, né, um diagrama de bloco muito típico utilizado, né, na engenharia. Então, eu tenho aqui o meu ambiente, eu tenho os estímulos do meio ambiente, que está aqui. Esses estímulos, então, eles vão ser detectados por quem? Pelo sistema sensorial, que é o que nos interessa agora, né, nessas próximas duas aulas. Então, o sistema sensorial é onde eu vou ter um mecanismo que vai promover a tradução ou transdução dos sinais do ambiente, os sinais ambientais, que pode ser do ambiente externo ou ambiente interno. Ele vai traduzir isso em sinal neural, em que? Em potencial de ação. E essa
tudo isso, a fase aqui, nós chamamos de sensibilidade. E a sensibilidade ela é dividida em sensibilidade geral e sensibilidade especial. A gente fala de sensibilidade geral porque é quando, né, o mecanismo de transdução ou de tradução ele está localizado em todo o corpo. Por exemplo, o tato. A gente tem muitos receptores do tato na mão, mas também tem no braço, tem na face, tem nas costas, tem na barriga, tem nos pés, etc. Mas os receptores para detectar a energia eletromagnética, que é a luz, a gente só tem nos olhos, a gente não tem, né, no restante do corpo. Então, neste caso, para visão, gustação, olfação, né, audição, nós chamamos de sensibilidade especial. Por que sensibilidade especial? Porque existe um órgão, né, que é dedicado exclusivamente, né, preparado para fazer esse mecanismo de tradução do sinal do ambiente em sinal neural, em potenciais de ação. Então, tudo isso aqui é o que nós vamos ter no sistema sensorial. Nós vamos chegar essa informação até o sistema nervoso central. E isso vai provocar uma resposta que depois nós vamos ver que essa resposta pode ser motora ou visceral. Nós vamos ter aulas sobre motricidade e aulas sobre o sistema visceral, que no caso, o sistema nervoso autônomo. Então, da fisiologia sensorial, o capítulo 10, né, ele está dividido, né, nesses tópicos. Na aula de hoje, né, nós vamos ver propriedades gerais, né, dos sistemas sensoriais. Nós vamos ver os sentidos somáticos, aquilo que nós chamamos de sentido somático, significa que nós estamos distribuídos entre o corpo, principalmente tato, propriocepção, etc. Vamos discutir um pouco sobre dor e temperatura, como é que nós detectamos dor e temperatura, e vamos falar da quimiorrecepção, olfação e gustação. Essas três partes aqui nós vamos para a próxima aula, que é a próxima quarta-feira, nós vamos discutir audição, equilíbrio e visão. Então, quais são as propriedades gerais, né, dos sistemas sensoriais? Então, basicamente, né, o que é que eu vou precisar detectar? Aqui eu estou representando, né, como se fosse o sistema nervoso central, aqui o cérebro, onde tem um processamento, aqui a mão levantada estaria representando, por exemplo, né, o tato, né, a visão, a gustação, a olfação, a audição, aqui como a sensibilidade geral. Então, o que é que eu vou estudar? Nós precisamos reconhecer quem são os receptores, qual é a estrutura, a célula, né, e como é que é esse mecanismo, por exemplo, aqui no olho, como é que a luz se transforma em potencial? Na verdade, sim, como é que eu vou ter um mecanismo que vai detectar a presença de fóton e ao detectar a presença de fóton, vai gerar potenciais de ação, e esses potenciais de ação, eles vão ir por uma via neural, estaria aqui representando, até, né, o sistema nervoso central, até o cérebro, para fazer um processamento central. Por que eu estou chamando um processamento central? Porque, na verdade, já que na periferia, por exemplo, tato, na mão, eu já tenho um processamento. No olho, por exemplo, que é bastante complexo, a retina já faz um processamento bastante, né, avançado, né, do sinal. Então, quando saem potenciais de ação da retina para o sistema nervoso central, ele já sai em processamento, ele já sai, né, levando informações, né, separadas, como, por exemplo, informação sobre cor, né, sobre se aquela estímulo luminoso está em movimento, se esse movimento é para a direita, para a esquerda, tudo isso já vai desde, né, da retina. Então, você já tem uma parte do processamento. Além disso, né, esse tipo de processamento ele pode, né, ocorrer de duas formas, embora eles sejam todos centrais, né, no sistema nervoso central. Então, o que a gente diz? Eu tenho uma parte do processamento consciente, tá? Então, dos sentidos especiais, os processamentos conscientes são todos, né? Visão, audição, gustação, olfação e equilíbrio, né? Todos esses sentidos, né, eles são, né, processados de uma forma consciente. Além desses sentidos especiais, os sentidos somáticos, como o tato, a temperatura, a dor, a sensação de coceira, poluído, a própria percepção, também são,
né, processamentos conscientes. A propriocepção é como, por exemplo, a capacidade da gente detectar a posição que está meu corpo. Eu sei que agora, nesse momento, eu estou sentado, estou com as pernas cruzadas, né, a posição da minha mão, sei que minha cabeça está ereta, tal. Tudo isso, né, eu tenho na propriocepção, ok? Já eu tenho, né, outros tipos de estímulo que eu vou processar inconscientemente. Dos estímulos somáticos, né? Aí, no caso, né, sensibilidade geral, o comprimento da tensão musculares, né? Na verdade, eu não estou, né, eu estou toda hora tendo os reflexos sem, né, ter, né, a consciência de como esse músculo está contraído, está relaxado. Isso ocorre de uma forma, né, espontânea. Agora, a propriocepção, que aqui, olha, veja bem, ela é consciente, mas ela também ocorre de forma inconsciente. Nós não precisamos ter um processamento elevado, ou seja, de alto nível, né, seja para que ele se torne consciente, para a gente poder ter o controle da própria percepção. Não. A percepção pode ocorrer sem a gente ter a necessidade desse processamento ser consciente. Já os estímulos viscerais, né, quase todos são inconscientes. Por exemplo, a detecção da pressão sanguínea, a distensão do trato gastrointestinal, a gente não tem consciência disso, a concentração dos níveis de glicose. O sistema sensorial faz isso. A temperatura corporal interna, né, embora a temperatura externa seja consciente, a temperatura interna ela é inconsciente. A osmolaridade dos líquidos, a insuflação do pulmão, o pH, né, do líquido cérebro-espinhal, a concentração, a oximetria, né, no caso, o pH no sangue, tudo isso, né, é inconsciente. Então, tem esses dois tipos de processamento. E o que a gente vai olhar exatamente a que níveis de organização, né, no nosso sistema nervoso central, esse processamento ele vai acontecendo. Então, neste aspecto, o primeiro elemento, né, da sensibilidade é o receptor. E aqui eu estou chamando a atenção 3 graus de complexidade do receptor. Eu estou chamando aqui um receptor simples, já estou chamando esse aqui de um receptor complexo, e esse aqui é o que eu vou chamar de receptor não neural. Olha que interessante. Neste receptor aqui, né, então aqui eu tenho um neurônio. Né, esse neurônio, ele é um neurônio bipolar, né, então isso aqui está aqui o corpo celular, isso aqui tudo é o axônio dele, aqui é o axônio. Então esse axônio aqui, essa parte aqui, está central, está dentro do sistema nervoso central. E essa parte aqui, ela é periférica, né, ele está exposto. Né, e dependendo da condição do sistema, essa célula pode estar dentro do sistema nervoso central ou fora. Na sensibilidade da própria percepção ou a sensibilidade somática, esse corpo celular ele está localizado, né, no gânglio, né, que ele está ali do lado, né, muito próximo, o gânglio sensorial do lado da coluna vertebral. Então, o que é que a gente tem? Aqui no caso, né, eu tenho na extremidade desse axônio, eu vou ter, por exemplo, aqui no caso que a gente chama terminações nervosas livres. Então, essas terminações significa que nessas terminações desses axônios vão ter alguma coisa, né, que podem funcionar como receptor para temperatura, receptor para dor, receptor para tato, etc. Receptor de estiramento. Nessa outra ponta do axônio eu vou ter sinapse, que eu vou liberar neurotransmissor para agir com o segundo neurônio. Já aqui, veja o que é que acontece. Esse aqui, ó, veja esse neurônio aqui, nem mielinizado ele é. Esse aqui já é um neurônio mielinizado, então significa que ele já é mais complexo, né? Veja que ele já tem uma velocidade de propagação de potencial de ação é mais rápido. E o que ocorre é que na porção terminal desse axônio, né, então aqui eu tenho a terminação nervosa, e essa terminação nervosa, ela vai estar englobada de um tecido conectivo. São camadas, como se fosse, né, se você enfiasse, né, um palito, né, dentro de uma cebola. Então isso aqui é como se fossem umas camadas, né, dentro de uma cebola. E o que é que ocorre aqui? É que esse aqui, né, é uma terminação que vai detectar, por exemplo, tato, pressão. Então, se você fizer força
aqui, né, essas camadas vão comprimir esta terminação nervosa, e isso vai gerar o potencial de ação e se propaga. Então a gente já vê que aqui já era a própria terminação, aqui o estímulo ele já não ocorre, aqui ele ocorre diretamente, aqui ele já não ocorre diretamente, é indireto. Agora veja o que ocorre nesta terceira condição que a gente vai chamando de não neural. O receptor é não neural. Então aqui eu tenho uma célula, neste caso é uma célula ciliada, tá vendo aqui os cílios, aqui a célula, aqui eu tenho o núcleo da célula, e essa célula vai fazer sinapse com o axônio do neurônio sensorial. Então a gente chama isso aqui, né, neurônio ganglionar, e aqui também neurônio ganglionar, que é o neurônio sensorial. Então ele vai fazer sinapse. Então quem vai detectar o estímulo é esta célula aqui. Não é o neurônio em si. Então eu preciso primeiro ativar essa célula. Essa célula, então, vai gerar o quê? Liberação de neurotransmissores que vão se ligar aos receptores nessa terminação desse axônio aqui. Isso vai gerar potencial de ação local e vai se propagar aqui. Então, veja, né, as diferenças, né? Então, isso aqui é simples, é a própria terminação. Aqui a terminação neuronal ela já faz o encapsulamento. E aqui eu já tenho uma célula que se especializou, né, em responder. Então, nós vamos ver que alguns tipos de modalidade sensorial é baseado nisso, nisso e nisso. Ok? Então, aqui eu tenho, né, um exemplo, né, de uma organização de como esse processo ele pode ocorrer. Né? E aí aqui eu estou chamando a atenção dos níveis. Né? Então, aqui eu tenho o nível do receptor. Tá? Então, aqui o neurônio que tem a terminação nervosa livre. As terminações nervosas livres, né, elas estão muito relacionadas com a sensibilidade de dor, de temperatura, certo? Essas duas, principalmente, né, são terminações livres. Então, veja, aqui eu tenho na superfície da pele, por exemplo, essas terminações. Lá no gânglio sensorial, eu tenho um corpo do neurônio. Então, aqui é o axônio. E aí esse axônio ele vai entrar na medula e vai levar a informação para o sistema nervoso central. Nessa outra condição, que eu tenho um encapsulamento, como eu mostrei na coisa anterior, veja o que ocorre. Eu tenho aqui o corpo do neurônio, esse corpo do neurônio, olha, ele se propaga para dentro. Nessa terceira, né, que eu disse, esse aqui, o B é mais complexo do que o A, e o C é mais complexo do que o B. Então, no C eu tenho uma célula sensorial, que é quem vai detectar o estímulo, e isso vai fazer com que eu libere neurotransmissor e agite esse processo. A questão é que, em algumas condições, né, específicas, e aí nós vamos ver uma modalidade sensorial que isso ocorre, que na verdade eu já tenho, no lugar de ter uma célula sensorial aqui, eu vou ter o próprio célula ganglionar. No caso, não tem gânglio, essa célula ganglionar, ela termina como se fosse, né, esses processos, né, periféricos são como se fossem dendritos com receptores. E, em vez de receber sinapse, eles vão receber estímulos receptores. Nós vamos ver uma condição com isso. E aí o axônio dessa célula se propaga para dentro do sistema nervoso central e vai, né, levar e promover o processamento central desta modalidade sensorial. Ok? Dentro dos receptores, a gente vai fazer a diferença deles conforme o tipo de energia, né, que ele vai detectar. Então, ou energia ou substância. Então, nós vamos falar dos quimiorreceptores. Os quimiorreceptores são tipos, né? Então, o que é que um quimiorreceptor vai detectar? Então, eu tenho um quimiorreceptor que ele detecta oxigênio, né? Então, o que é que esse quimiorreceptor tem? Então, eu tenho a terminação do meu axônio, ela tem moléculas transmembranas, e essas moléculas transmembranas, quando o oxigênio no sangue ali próximo se liga a essa proteína, ela muda a conformação, gera potencial receptor, que se soma e gera potencial de ação. O pH, ou seja, hidrogênio, diversas moléculas orgânicas, como glicose, né,
a própria, né, insulina, né, todas essas substâncias elas vão, né, ter os seus receptores. Eu vou ter também os mecanorreceptores, né? Então, os mecanorreceptores eles vão ser importantes para detecção da pressão arterial, e por isso nós vamos chamar de baroreceptores, o receptores de estiramento de células, que é devido à osmolaridade, por isso nós chamamos de osmoreceptores. Nós temos receptores mecânicos que vão relacionados com a vibração, né? Se eu fizer uma vibração, pelo estiramento do músculo também, pela aceleração, por exemplo, nós vamos para frente ou para trás, né? Eu tenho os receptores no labirinto. E olha, o som, né, é uma energia mecânica, e eu vou ter detectado por mecanorreceptores. Ok? Aqui, por exemplo, nos quimioreceptores também tem, né, as substâncias que vão nos dar as informações sobre, né, o sabor, quando ele está dissolvido em água na língua, ou vai dar o cheiro, né, que quando a substância está dissolvida no ar, que é o odor. Além disso, nós temos os fotorreceptores, que é o estímulo? É os fótons de luz, né, a própria luz. Tem os termorreceptores, que vão ser, né, graus variados de calor. Então, é isso que a gente vai detalhar um pouco, esses receptores, e como é que eles vão traduzir essa energia ou essa substância, né, em potenciais de ação. E aí, né, vendo os receptores, tem um conceito fundamental, que é o chamado conceito de campo receptor. Então, aqui no caso, eu estou falando, né, dos campos receptores. Então, imagine o seguinte, eu tenho, né, o neurônio sensorial, esse neurônio sensorial ele vai fazer sinapse com um segundo neurônio, certo? E esse segundo neurônio vai fazer sinapse com o terceiro neurônio, etc. Então, o que é que a gente tem aqui claramente, né, nessa figura? Então, aqui, olha, neste nível, aqui eu tenho que eu chamo de neurônios sensoriais primários. Aqui eu tenho os neurônios sensoriais secundários. Então, imagine que isso aqui seja na pele, são neurônios que vão detectar, né, a presença de qualquer estímulo na pele, estímulo mecânico, tá? Então, olha, o que ocorre? Então, imagine esta condição aqui. Este neurônio, né, que em verde, ele vai inervar essa área aqui. Esse neurônio amarelo, ele inerva esta outra área aqui. E esse neurônio rosto, ele gera esta área aqui. E ambos, os três tipos, né, de neurônios, três neurônios, eles vão fazer sinapse num único neurônio secundário. Então, eu vou ter aquilo que eu já falei lá de sinapse convergência, tá? Então, o que ocorre? Se eu der um estímulo aqui no verde, eu vou ativar esse neurônio aqui. Se eu der um estímulo aqui, eu vou ativar também esse neurônio. Ele vem por aqui, né? Se for no verde, se for aqui no roxo, vem por aqui. Se for para o amarelo, vem por aqui. Eu não consigo discriminar se o estímulo foi no verde, no amarelo ou no roxo. Então, isso faz a gente chamar este tipo de campo receptor como um campo receptor grande. Então, porque qualquer estímulo que eu der nesta área grande aqui, se eu der estímulo em qualquer lugar, eu vou sempre achar que é no mesmo lugar. Então, se eu utilizo um compasso, né, com pontos separados em torno, né, de 20, né, milímetros, neste caso aqui, olha, eu estou dando estímulo aqui e aqui. Ambos as pontas vão gerar aqui nesse neurônio primário, mas o resultado de ambas ações é um estímulo, a ativação desse neurônio sensorial secundário. Então, eu só vou ter uma resposta. Então, esse campo receptor ele é grande, eu posso ativar ele em qualquer lugar, vai dar sempre a mesma resposta. Já nesta situação aqui, veja, olha, o neurônio, né, sensorial primário, esse verde, ele só responde para essa área, o amarelo só para essa área, aqui o cinza para essa área e o roxo para essa área. Mas o mais interessante
é que este neurônio aqui, ele vai fazer sinapse com um neurônio secundário, o neurônio amarelo vai fazer sinapse com outro neurônio secundário, esse neurônio, né, primário, esses dois neurônios primários, eles vão fazer sinapse com um neurônio secundário, e este neurônio, né, primário vai fazer sinapse com esse neurônio secundário. Olha, o que é que ocorre? Quando eu usei o compasso na mesma distância, aqui na mesma abertura, né, separado por 20, né, milímetros, eu ativei o neurônio primário verde, que liberou o neurotransmissor e ativou o neurônio, né, secundário verde, certo? O que que ocorreu aqui? Então, eu tive essa resposta. Já com a outra ponta, né, do compasso, eu ativei este neurônio, então, ativei esse neurônio primário e secundário roxo, que liberou o neurotransmissor e ativou esse segundo neurônio roxo. Então, veja, nesta condição aqui, se eu fizer isso e perguntar, você está sentindo 1 ou 2 pontos? Ele vai dizer 1. Nesta situação aqui, ele vai dizer 2. Então, este campo receptor aqui, a gente vai chamar de campo receptor pequeno. E qual a importância do campo receptor pequeno? É porque aqui eu tenho uma maior capacidade, né, de discriminar, certo? Ou seja, campo receptor pequeno permite a gente fazer discriminação mais detalhada. Campo receptor grande permite a gente detectar de forma grosseira, né? Então, eu tenho aqui menor poder de discriminação, maior poder de discriminação. Isso, né, faz isso que nós chamamos, né, que é o teste de discriminação entre dois pontos. Então, aqui eu tenho, neste gráfico, que eu chamo o limiar de discriminação entre dois pontos, distribuído aqui no corpo, né, aqui de uma jovem. Então, o que é que eu tenho? Olha, veja aqui na parte, né, anterior da coxa. Então, se eu colocar o compasso de uma distância de quase que 45 milímetros, aqui o indivíduo não consegue discriminar menor do que isso. A partir disso aqui, ele vai dizer que é um ponto, embora o compasso esteja aberto. Veja que na panturrilha, na parte posterior, é maior do que 45. Aqui, ó, na parte, né, lá posterior do braço, também ele é muito alta. Mas, se eu for ver, olha aqui nos dedos como é pequeno, né? Menor do que 5 milímetros. Então, eu vou fechar bastante o compasso, né, para poder ver. Então, o que eu estou dizendo? Que aqui na mão eu tenho um maior poder de discriminação, aqui na barriga eu tenho menor, nas costas eu tenho menor, na perna eu tenho menor, certo? Mas quando a gente olha a face também, esse poder de discriminação na face também ele é muito grande, tá? Então, isso é importante. Então, isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Olha, a mão tem alto poder de discriminação tátil, a face tem alto poder de discriminação, mas o tórax, né, não tem esse alto poder de discriminação entre esses dois pontos. Ok? E como é que vai ter a codificação, né, dessas propriedades do estímulo sensorial? E aí a gente fala nisso aqui que a gente chama de modalidade, né, sensorial. Então, a modalidade sensorial, a gente tem a luz, tem os cônios, os bastonetes, né, que são os fotorreceptores clássicos. Aqui eu tenho uma célula, né, que é uma célula ciliada, que vai ser responsável pelo som. Aqui é a célula que tem essas ramificações, que é o cheiro. Aqui o gosto. Aqui as terminações livres, que vão mudar a informação de dor, temperatura. Aqui o corpúsculo de Mesner, que tem aqui a terminação, ela é toda aqui, né, em camadas. Então, isso aqui é para tato, isso aqui para dor e temperatura. Então, eu tenho diversas modalidades sensoriais e diversos tipos de células especializadas para detectar essa modalidade sensorial. E além da modalidade sensorial, ou seja, como é que eu vou detectar a modalidade? Pelo tipo de célula. Então, para cada modalidade sensorial, eu vou ter um tipo de célula.
Nós vamos ver, né, que neste caso, né, não é tão fechado assim. Veja que, por exemplo, aqui, quando a gente fala das terminações nervosa livre, aqui, tanto eu posso responder como dor ou temperatura. Depende do grau da intensidade do estímulo. Nós vamos ver isso. Então, o mesmo sistema, o mesmo receptor pode ser responsável por dois tipos de modalidade sensorial, neste caso, da temperatura e da dor. Outra propriedade, por exemplo, é a localização espacial. Então, eu vou localizar um estímulo de tato conforme a região do meu corpo. Certo? Agora, quando esse estímulo está fora do corpo, eu vou usar algumas estratégias. Aqui a gente tem um exemplo da audição. Então, aqui eu tenho um som, o som está à direita. O que está acontecendo? O som aqui ele está, vibração mecânica no ar, né? Então, isso aqui ele tem, né, uma velocidade, tem um tempo de foi emitido até chegar aqui. O que a gente vai saber claramente é que aqui eu tenho o tempo T0, e aqui eu vou ter o tempo, né, na orelha direita e o tempo na orelha esquerda. Olha, como ele está mais próximo da orelha direita, esse tempo ele vai ser menor do que esse aqui. Então, o que o organismo vai fazer centralmente, ele vai comparar esse tempo de chegada. Com isso, você vai poder interpretar que o som está à direita e não à esquerda. A questão, por exemplo, da mesma coisa, se o som está na frente ou se o som está atrás, isso depende do formato do nosso pavilhão auricular. Também se o nosso som está acima ou se está abaixo, depende também do formato do pavilhão auricular. Se, né, no caso, eu tenho algum problema que eu perco o meu pavilhão auricular, o que vai acontecer é que a minha capacidade de discriminar se o som é acima ou se é abaixo, né, fica, né, prejudicada. E a intensidade do estímulo. Então, eu vou identificar a modalidade, a localização desse estímulo e a intensidade. Como eu já comentei para vocês, né, vai depender da frequência de potenciais de ação. Então, o que é que a gente tem aqui? Tem aqui o estímulo, né? Então, o estímulo de amplitude X, aqui eu tenho uma terminações nervosa, que está aqui englobando, né, aqui a musculatura. Quando eu tenho um estímulo, eu vou gerar o potencial receptor, uma despolarização local. Essa despolarização local, ela aqui na zona do disparo, que é no axônio do neurônio, né, primário sensorial, chega ao limiar e gera potenciais de ação. E esse potencial de ação se propaga e vai chegar até a porção, né, final do axônio, que é onde eu tenho, né, as vesículas sinápticas e vou liberar neurotransmissores. A liberação desse neurotransmissor, ou seja, a resposta, ela é proporcional à frequência de potenciais de ação que chegam aqui. Se eu aumento a intensidade do estímulo, eu aumento, né, a amplitude do meu potencial receptor. Quando eu aumento a amplitude do meu potencial receptor, eu aumento a frequência de disparo de potenciais de ação. Se eu aumentei a frequência de disparo de potenciais de ação, eu aumento a quantidade de neurotransmissor que vai ser liberada aqui pelo neurônio, né, sensorial primário. Então, eu vou ativar mais ainda o neurônio, né, sensorial secundário, terciário e assim sucessivamente. Do mesmo jeito, se eu ampliar a duração do estímulo, eu vou ampliar a duração do potencial receptor, eu vou ampliar a duração da produção de potenciais de ação, vai chegar muito mais potenciais de ação, e aí eu vou liberar muito mais neurotransmissor e a resposta vai ser maior. Então, aqui é uma intensidade pequena, uma intensidade moderada, uma intensidade alta. Certo? Então, o organismo, né, consegue detectar isso. Isso é uma propriedade, né, específica dessa relação, da tradução do estímulo sensorial em sinal neural, que são os potenciais de ação. A outra coisa, né, que dessa codificação é uma função importante que a gente vai chamar de inibição lateral. Então, imagine o seguinte, né, isso é importante a gente ver. Então, imagina assim, aqui eu tenho uma pele, isso aqui é a pele, tá? E eu estou aqui com um alfinete.
Se eu pegar esse alfinete e fizer uma pressão sobre a pele, né, tá aqui, se eu fizer isso aqui, né, então se eu estiver fazendo essa pressão, eu consigo detectar com muita clareza aqui, ó, aonde está a ponta do alfinete, que eu sei que a ponta do alfinete está aqui. Mas eu sei também que, embora quando eu aperto aqui, se eu estiver apertando aqui a ponta do alfinete, eu estou, né, promovendo, né, uma deformação na pele grande em várias áreas. Estou fazendo a deformação aqui, aqui e aqui ao redor. O que que ocorre? Então, neste caso, eu estou ativando o neurônio B, aqui no caso, eu estou ativando também o neurônio A e estou ativando esse neurônio C. Todos os 3 neurônios são neurônios sensoriais primários. Então, esse aqui é o neurônio sensorial primário. Então, esses neurônios sensoriais primários, eles vão fazer sinapse com o neurônio, né, sensorial secundário, que faz sinapse com o neurônio A, que faz sinapse aqui com o neurônio B e o neurônio C. Só que o neurônio C, ele recebe muito mais estímulo. Então, esse outro neurônio secundário aqui, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai liberar neurotransmissores e vai ativar esse neurônio terciário B aqui. Mas, além disso, ele vai ter ramificações, ou seja, colaterais do axônio, que inibe as terminações do axônio do neurônio C e também do neurônio A. Então, como eu fiz esse estímulo, e foi muito intenso aqui no centro, e foi pouco intenso perifericamente, esse segundo neurônio sensorial, né, esse neurônio secundário sensorial, ele vai ativar o terceiro neurônio correspondente à área dele e vai inibir, né, a porção terminal dos neurônios secundários relacionados com, né, o campo receptor, né, adjacente. Então, isso é um processo de inibição. Com isso, eu amplifico, né, o sinal aqui que está vindo daqui para cá. E bloqueio, né, como se eu tivesse esse estímulo. Então, quando eu faço aqui, que eu estou olhando, eu vejo claramente que eu faço uma deformação bem grande. Mas o que eu detecto é a ponta da caneta. Não é um estímulo grande. Se eu faço com o dedo, eu percebo que com o dedo, né, eu sinto uma área grande. Por quê? Porque quando eu faço uma pressão com o dedo, eu estou fazendo o quê? Uma deformação proporcional em toda a área. Quando eu faço com um objeto pontudo, né, no caso de uma ponta de uma caneta ou de um alfinete, eu vou, né, fazer uma deformação intensa no centro e perifericamente essa deformação vai ser pequena. Ok? Então, isso é o que a gente chama de inibição lateral. Certo? Então, a sequência é essa, né? Então, tem um estímulo, a resposta do neurônio primário é proporcional à intensidade do estímulo, tá? Então, o neurônio, né, B aqui, ele vai ter muita maior resposta. A via mais próxima ao estímulo inibe, né, os vizinhos, então o neurônio B vai inibir, né, os neurônios secundários, né, e aí a inibição dos neurônios laterais aumenta a percepção do estímulo. Então, a inibição lateral é um mecanismo de eu amplificar, né, e inibir os estímulos sensoriais laterais. Isso ocorre na pele, isso também a gente vai ver que tem na visão. Né? Por isso que a gente consegue fazer uma boa discriminação na visão. Então, isso já é um processamento, né, do sinal sensorial antes dele chegar no sistema nervoso central. Então, né, a duração do estímulo também é um importante, o sistema precisa detectar isso. Então, veja que aqui se eu tivesse estímulos de intensidades iguais, né, então estímulo moderado, né, e aqui se eu tivesse, né, um estímulo, né, mais longo, né, que neste caso, então o que que ocorre? Eu vou ter mais, né, então a amplitude e a duração do potencial receptor, ela varia de acordo com o estímulo, tanto pela duração, pela intensidade do estímulo, como pela duração. Né. O potencial receptor, né, ele é integrado nessa zona aqui do disparo, a frequência dele vai ser, né, proporcional à amplitude
a intensidade do estímulo e da duração do estímulo. E a liberação do neurotransmissor vai ser exatamente proporcional à intensidade e à duração do estímulo. Então, essas são as propriedades importantes da estimulação sensorial que já são codificadas na periferia, ali do receptor, do neurônio ganglionar, né, o neurônio sensorial primário. Então, tendo, né, entendido, né, como é que os receptores, quem são, tal, e como é que ele faz, né, a tradução do estímulo ambiental no sinal neural, vamos para vias de projeção. Então, a gente tem aqui, estamos dividindo duas grandes vias, né, do sistema somático, aqui nós estamos falando do sistema somático. Eu tenho uma via que eu vou chamar do trato discriminativo, da propriocepção e vibração. Quando a gente já fala aqui do tato discriminativo, a gente já está falando que é um sistema que tem uma capacidade de discriminar melhor o estímulo. Então, o neurônio primário, né, ele vai fazer sinapse, né, no bulbo, lá no tronco cerebral, certo? Então, esse neurônio primário, ele está fora da medula, ele entra dentro da medula, ele sobe, né, e vai fazer sinapse aqui no tronco cerebral. O neurônio secundário, né, o neurônio sensorial, ele vai cruzar ali, então assim, ele vai entrar, o neurônio primário entra e ele vai lateralmente aqui subindo na medula, chega, faz sinapse com o neurônio secundário no bulbo, esse neurônio secundário cruza, né, e aí, ou seja, vai para outro lado, e aí ele ascende até, né, o neurônio terciário que está no tálamo. E o neurônio terciário, ele vai se projetar até o córtex somatosensorial. Já essa outra via aqui, vai ser essa sensação mais de irritação, né, de coceira, temperatura, o tato grosseiro, etc. O neurônio sensorial primário, ele faz sinapse já na medula espinhal. Então, o neurônio sensorial, na hora que ele entra na medula, ele faz sinapse. E aí, cruza e ascende. Então, o neurônio sensorial secundário, ele cruza a medula, a linha média, lá na medula espinhal. E aí vai até o tálamo. Então, veja que aqui do tálamo e para o neurônio, né, terciário, neurônio terciário no tálamo e o neurônio terciário do tálamo até o neurônio cortical, as vias são idênticas, mas o que diferencia é que esta via aqui, elas entra na medula e ascende do mesmo lado, certo? Vai fazer sinapse com o neurônio secundário só lá no bulbo, no tronco cerebral, e no tronco cerebral é que esse neurônio secundário cruza a linha média e aí ascende até o tálamo. No caso, né, dessa outra via, né, o tato grosseiro, por exemplo, temperatura, odor, né, o neurônio ganglionar vai fazer sinapse com o neurônio secundário já na medula espinhal. Aí a medula espinhal, esse neurônio secundário, cruza a linha média e ascende, né, até o tálamo. Ok? Então, ali nós falamos de projeções de um sentido geral, né? E aí agora eu vou voltar um pouquinho aqui para falar dos receptores, né, que é uma propriedade importante, que é a questão das adaptações. E quando a gente fala de adaptações de receptores, nós estamos falando de propriedades funcionais que fazem com que eu tenha um tipo de receptor tônico ou um receptor fásico. O que significa isso? É que quando eu dou um estímulo no meu receptor, né, enquanto eu estiver dando o estímulo, o que ocorre? Então, aqui eu estou, aqui é a sequência do estímulo. Não tinha estímulo, coloquei o estímulo e fiquei o estímulo por esse tempo aqui específico, ok? Quando eu faço isso, gera potencial receptor, ficou gerando. Enquanto ficou gerando, aqui, olha, potencial de ação na fibra. Disparou. Tá, 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 tá. Então, continuou disparando. Enquanto estava o estímulo presente, eu tinha também potencial receptor. Tá? Já nessa condição aqui, na hora que eu dou estímulo, altera, faz o potencial receptor, gerei potencial de ação, mas eu mantive o estímulo, ó, continuou o potencial receptor, mas, olha, não gerou mais potencial de ação. Então, neste caso aqui, a resposta, ou seja, geração de potencial de ação, ela só ocorre quando
iniciou o estímulo. Então, por isso que eu falo que é um receptor tipo fásico. Enquanto que nessa situação aqui, ficou, né, sendo ativado, né, chegou a informação no sistema nervoso central enquanto o estímulo está aplicado. Por isso que eu digo que é um receptor tônico. E o que, que a gente vai ver quando a gente fala, né, dos receptores? Né? Eles são, né, bastante, né, diversos. Aqui eu estou falando no exemplo da pele. Né? Então, isso aqui, ó, isso aqui é a pele, bem a parte superficial, tá? Aqui, né, eu já tenho, né, uma camada grande aqui de pele, aqui já a parte mais profunda, tal. Então, olha, eu tenho aqui o que eu vou chamar aqui, ó, as terminações nervosas livres. Aqui, então aqui a terminação é o axônio, e o axônio vai e termina aqui. Então, essas terminações nervosas livres, que, por exemplo, para estímulo doloroso, estímulo de temperatura, etc., elas estão bem na superfície. Aqui eu tenho o corpúsculo de Meissner, que está muito relacionado com a vibração, né, que responde a toque leve, né, de baixa frequência. Eles estão aqui também mais na superfície. Aqui eu tenho receptores de Merkel, que detecta, né, pressão sustentada, ou seja, enquanto você mantém, ele também que está mais na superfície. Mas aqui, ó, o corpúsculo, né, de Pacini, ele está muito mais relacionado, né, com detectar, né, desculpa, de Ruffini, neste caso, ao estiramento da pele. Aqui, por exemplo, mais profundo, o Pacini, que vai detectar a vibração. Aqui, ó, eu tenho umas terminações, né, que estão aqui na raiz do pelo, que detectam, por exemplo, o movimento dos pelos, tais, etc. Então, são esses tipos, né, de tipo de receptor. Né? Então, aqui eu tenho o receptor em si, o estímulo, né, a localização dele, o tipo de estrutura, né, e se ele é adaptável ou não. Então, aqui eu tenho as terminações nervosas livres. As terminações nervosas livres, geralmente, elas estão relacionadas com a temperatura, estímulo nocivo, significa dor e movimento da pele. Isso aqui, ó. Aqui é terminações nervosas livres, certo? Aqui também terminações nervosas livres, certo? Então, aqui pode detectar dor, temperatura e aqui o movimento, né, dos pelos. A localização, né, para que o movimento do pelo na raiz, ao redor da raiz dos pelos e sobre a superfície da pele. A estrutura, terminações nervosas, não mielinizado, o axônio não é mielinizado, e a adaptação desses receptores é variável, né? Tá? O corpúsculo de Meissner, ele detecta, né, a vibração com baixa frequência, toque leve, né, eles estão nas camadas superficiais, ele é um encapsulamento, né, da terminação do axônio, e ele tem uma adaptação bastante rápida. Né? Esse corpúsculo, ele vai fazer, por exemplo, a discriminação, né, mais precisa, né, do tato. O corpúsculo de Pacini, vibração de alta frequência, já é camada mais profunda, também é um encapsulamento semelhante, né, ao corpúsculo de Meissner, e aqui a adaptação é rápida. Tá? O corpúsculo de Ruffini é mais detectar o estiramento da pele, está nas camadas profundas, são terminações nervosas mais alargadas e tem uma adaptação muito lenta. Os receptores de Merkel, eles estão muito mais relacionados com a pressão contínua sobre a pele, textura da pele e tal, é a camada superficial. Ele tem uma função que os dois juntos dá muito a coisa da tensão da pele, né? Aqui o Ruffini como o de Merck, só que um está profundo, o outro está mais na superficial. E ambos têm adaptação lenta. Então, se eu fosse pensar, o que é que eu uso para discriminar o tato quando eu estou pegando alguma coisa? Aqui, ó. Isso aqui, vibração de baixa frequência, né? Que está lá na superfície. As fibras nervosas, né, também são diferentes, né? Então aqui eu tenho aquilo que eu chamo de fibras A beta, né, que é essas aqui. Geralmente elas estão relacionadas com fibras grossas, mielinizadas, uma alta velocidade de condução de 30 a 70, né, metros por segundo, e está associado com os estímulos mecânicos,
principalmente, por exemplo, trato, né, específico, tal, etc. As fibras A delta são fibras finas, mais mielinizadas. Velocidade de condução de 12 a 30, né, metros por segundo, relacionada a frio, a dor rápida e a alguns estímulos mecânicos mais profundos. A fibra C é uma fibra não mielinizada, velocidade de condução é bem baixa, 0,5 a 2 metros por segundo. Ela está muito relacionada à dor lenta, ao calor, ao frio e aos estímulos mecânicos bem profundos. E aí essas vias, né? Então aqui nessa via a gente está vendo uma forma geral desse diagrama, né? O que ocorre. Então lembra, né, que eu comentei já lá no início. Então aqui eu tenho, ó, uma via que eu vou levar informações sobre dor, temperatura e tato grosseiro. Aqui eu tenho o neurônio 1. Então o neurônio 1 está aqui, que é o neurônio sensorial. Ele vai, se liga aqui com o neurônio. Esse neurônio aqui, medular, ele já, o que é que vai acontecer com ele? Né? Ele chega aqui, né, cruza a medula e acende lateralmente aqui por dentro da medula. Pá, vai fazer sinapse com o neurônio, né, terciário, que está lá no tálamo. E do tálamo ele vai para a área, né, somatosensorial do córtex. Já aqui, olha, o trato discriminativo, né, tato bem refinado, propriocepção, vibração, o neurônio 1 está aqui, tá semelhante, só que a projeção dele, o axônio dele entra aqui na medula, ele acende, vai fazer sinapse com o segundo neurônio lá no tronco cerebral, aqui no bulbo, aí o segundo neurônio é que cruza a linha média e acende para o tálamo e vai atuar. Então aqui a gente já tem duas questões importantes. A primeira é que o córtex somatosensorial, ou seja, a área cortical, lá no nosso cérebro, que recebe as informações da periferia, é contralateral. Então, isso aqui seria o córtex direito recebendo informações sensorial do lado do corpo esquerdo. Sendo que, né, o cruzamento do neurônio sensorial secundário, ou neurônio sensorial 2, do trato grosseiro, da temperatura e dor, ocorre lá na medula, o cruzamento. Já o trato discriminativo, propriocepção e vibração, né, o cruzamento vai acontecer, o neurônio secundário, neurônio sensorial secundário, lá no tronco cerebral, lá no bulbo, ok? E aí tem uma estrutura importante, né, que aqui nós vimos, que é o tálamo. Então, assim, esse tálamo, essa estrutura, qual é a função dela? Né? Então, aqui a gente está chamando, ela tem uma função já de integração sensorial. Então, todas as informações sensoriais passam pelo tálamo, né, antes de chegar no córtex, com exceção da olfação, que ele pode chegar no córtex antes de chegar no tálamo, mas ele também passa pelo tálamo, ok? Então, veja o que ocorre. Eu tenho aqui, ó, as terminações sensoriais, aqui a acessibilidade gustativa, visual, né? Aqui a nariz, a olfação, aqui do equilíbrio, aqui a audição, e aqui dos estímulos somáticos. Todos se projetam e vão fazer aqui, né, contato com o tálamo. E aí do tálamo vão para o córtex somatosensorial primário, para o córtex auditivo, para o córtex visual, né, para o córtex gustativo, que está aqui na ínsula, sendo que aqui, no caso da olfação, ele vem direto para o córtex olfatório, que está aqui, antes de passar pelo tálamo, mas todos os outros passam pelo tálamo. Lá do tálamo, né, essas projeções, né, que ela vem, por exemplo, as projeções que vêm do lado, né, esquerdo vão aqui para o córtex somatosensorial direito. Então, isso aqui é uma representação do campo receptor, que a gente chama de homúnculo, certo? Lá no córtex somatosensorial. Então, aqui veio, desse lado aqui, chegou no tálamo, fez aqui, do tálamo veio para cá. Isso aqui para
as projeções, né, do córtex somatosensorial, trazendo informações somáticas. Olha, lembra-se que eu chamei a atenção para vocês, no caso, né, da nossa capacidade de discriminar dois pontos. Eu disse, né, chamei a atenção que na mão a capacidade de discriminar dois pontos bem pequenininho, então eu tinha uma maior capacidade de discriminar. Na face também eu tinha uma maior capacidade de discriminar, enquanto que nas pernas, nos braços, no tórax e na região dorsal, essa capacidade de discriminar era pequena. Olha que interessante. Aqui, ó, é proporcional. Olha a capacidade. Olha o tamanho da representação da mão. Olha o tamanho da representação da face. Quando eu comparo aqui com o braço, com o tórax, com o abdômen, com os membros inferiores e etc. Certo? Aqui eu tenho a língua, ela é separada, ela é grande também, né? A parte somatosensorial, ok? Então, aqui a gente viu da sensibilidade, né, somática como um todo. Agora nós vamos discutir um pouco duas modalidades sensoriais somáticas importantes, que é a dor, né, e temperatura. Então, sensibilidade à dor. A primeira coisa que a gente vai falar é que a dor, né, a gente pode dividir a dor, né, em dor rápida ou dor lenta. Essa dor rápida é uma dor de 0,1 segundo, que também se chama de dor pontual, dor em agulhada, dor aguda, né, ou dor elétrica e tal. Essas dores aqui é que a gente, quando a gente atende, né, um paciente que ele tem uma queixa de dor, e a gente vai perguntar, como é que é essa dor? Ela é uma dor, né, pontual, uma dor como se fosse uma agulhada, tal, né? O indivíduo vai comentar a dor em algum lugar, né? A dor lenta, né, já é uma dor, por exemplo, tem uma duração mais longa, né, de um segundo. Ele vai dizer uma dor em queimação, uma dor persistente, uma dor pulsátil, uma dor nauseante, uma dor crônica, tal. Certo? Então são dores, né, diferentes e isso depende de região para região. Então, os receptores para dor são terminações nervosas livres, né? Eles podem estar na pele aqui, ou eles podem estar aqui enrolando o pelo, né? Os estímulos, né, que vão excitar os receptores para dor, eles podem ser tanto estímulos mecânicos, estímulos térmicos e estímulo químico. Os receptores geralmente não se adaptam, né? O que é lógico, né? Por quê? Porque se você se adapta, porque a resposta à dor, né, ou seja, a percepção da dor que a gente tem, ela é importante para a gente evitar uma lesão maior no nosso organismo. Ou seja, ou por um estímulo externo, ou por alguma coisa interna. Se ocorresse uma adaptação rápida para a dor, o que aconteceria? A gente não responderia à dor. Então, os receptores para dor, né, eles não têm essa capacidade de se adaptar. Quando a gente fala, por exemplo, né, em relação à temperatura, então, aqui neste gráfico, né, que eu tenho aqui, eu tenho a temperatura, que aqui vejo a temperatura bastante alta, né, que vai de 43 a 47, e aqui seria o número de indivíduos que eles relatam que sente dor. Então, imagine que eu ponha um ambiente, uma coisa com água, né, uma vasilha com água, com a temperatura de 43 graus, 43 graus e meia, 44 graus e meia, 45, 45 e meia, 46, 46 e meia, 47. E aí eu peço para a pessoa botar a mão e pergunto a ele, sentiu dor ou não sentiu dor? Então, em geral, a maioria das pessoas, né, vão relatar que sente dor quando a temperatura está em torno de 45. Mas tem pessoas que com 44 eles já vão reclamar e outras que só vão dizer que tem dor, né, aqui próximo de 47. O que significa isso? São diferenças individuais que as pessoas respondem. Isso aí está relacionado com diferentes capacidades, né, dos receptores, né, e também, né, do próprio processo de aprendizagem que a pessoa teve ao longo da vida, né, claro.
A outra coisa é que a dor também ela pode ser provocada por uma substância química. Então, imaginem que aqui seja uma situação em que eu tenha um estímulo qualquer que provocou uma lesão na pele, que gerou um processo inflamatório, aquela região está lá avermelhada. Então, por exemplo, essa substância aqui, ela é liberada quando a pele sofre uma agressão, que é a bradicinina. Essa substância, inclusive, foi descoberta lá nos anos 50 por um brasileiro, né? E então, nessa substância ela vem e ela ativa os receptores para dores. Tá? Então, toda vez que eu tenho, né, uma lesão que vai provocar um processo inflamatório, eu libero essa substância e ela ativa os receptores para dor, e a sensação que a gente tem é de dor num processo inflamatório, por exemplo, etc. A gente tem, né, o que a gente chama vias duplas para a transmissão do sinal doloroso para o sistema nervoso central. Então, o que a gente tem aqui? Né? Então, eu tenho várias possibilidades. Né? Então, isso aqui é a medula espinhal, aqui é a parte, né, cinzenta, e aqui é a substância branca. Aqui na parte cinzenta, né, que eu vou ter que é o neurônio, né, primário, então isso aqui é meu neurônio sensorial. Então, eu tenho aqui uma terminação de A delta e um AC. Então, esse aqui é meu neurônio sensorial, esse aqui é meu neurônio primário, ele vai fazer sinapse com o neurônio secundário aqui na membrana, ou na medula. Esse neurônio, então, ele vai, né, se projetar. Né? Então, esse neurônio aqui, ele vai levar informação de dor crônica, dor lenta, e esta via aqui leva a informação, né, de dor pontual, dor rápida e etc. Certo? Então, aqui, essas fibras aqui são uma fibra um pouco mais rápida, e essa aqui, que é uma fibra C, não mielinizada, muito lenta. Essa fibra, ela é mielinizada, mas ela é lenta comparada, né, com a fibra, né, a beta. Essa aqui é a delta. Então, essa é a via, né, que seria a via aqui para dor. A via para dor estaria, né, levando sobre duas informações. Uma parte, né, dessa via, ela vai ativar muito aqui essa região do bulbo, do tronco cerebral, que é o que nós chamamos de formação reticular. Né? Essas dores da fibra rápida, elas vão para cá, vão até aqui para o tálamo, e aqui no tálamo, né, ela vai para as áreas somatosensorial. Já da dor de fibra lenta, ela vai aqui para os núcleos intralaminares do tálamo, né, e aqui do tálamo vai para a região, né, geral. Então, aqui, quando eu falo que essa dor lenta, né, a diferença dela e da dor rápida, por exemplo, a dor rápida, a gente consegue fazer a localização dela, foi bem aqui. A dor lenta, assim, é uma dor na junta, ela é constante, mas assim, eu não sei dizer assim, exatamente a ponta dela. Eu digo assim, olha, aqui é no meu punho. Né? Então, essa diferença, porque na dor rápida eu estou ativando um tipo de fibras, fibras mais rápidas, na dor lenta a fibra mais lenta mesmo, né? A propagação do potencial é bastante lenta. E aí eu tenho, né, a sensibilidade à dor, tem aquilo que a gente vai chamar de dor referida. Né? Então aqui a gente tem aqui a representação no corpo. Né? Então veja, as minhas estruturas, né, assim, dentro, né, do fígado, eu tenho uma cápsula hepática. Então, na cápsula hepática, eu tenho as terminações nervosas livres que respondem à dor. Então, qualquer processo inflamatório no fígado, na vesícula, gera dor. Só que o que ocorre? Né, essa dor, né, ela não é especificamente, você não consegue identificar a dor no fígado. O que eu tenho é uma sensação dolorosa que é semelhante aqui nessa região da pele. Né? Por quê? Porque, na verdade, eu refiro a dor aqui, ou a dor aqui localizado aqui, ó, aqui acima da clavícula. Do mesmo jeito aqui do coração, né? A dor no peito esquerdo, que se irradia aqui para o braço. Dor do estômago, a dor aqui na frente, né? A dor abdominal, do colo. Aqui do ureter, quando a gente tem, por exemplo, né, um cálculo renal que fica preso no ureter, eu vou ter a sensação de dor aqui localizada, né, no meu abdômen, descendo, né, para a minha região, né, genital.
Doutor, eu queria De, fazer uma pergunta sobre a hérnia de disco. Tem algum procedimento que tem como conter, porque a hérnia de disco, na maioria dos casos, ela irradia para a perna, no nervo ciático. Aí eu queria saber se tem algum procedimento que tem como conter essa dor crônica na hérnia de disco. aí, para você fazer, você tem algumas possibilidades. Uma é resolver o problema da hérnia de disco, certo? E aí a resolução, dependendo, né, do quadro, quadros, né, iniciais, né, de hérnia de disco, você consegue resolver só com fisioterapia, porque a hérnia neste momento é apenas um problema postural. Já os casos mais moderados e mais graves, você precisa fazer uma cirurgia para descomprimir, né, porque na verdade, né, a parte do disco ele está comprimindo aqui, é como se ele tivesse, né, batendo aqui nesse neurônio, e isso está levando uma hiperativação desse circuito de dor. E aí o indivíduo, né, tem dor. Aí você diz, por que que ali ocorre muito no nervo, e você falou do nervo ciático, né? Por quê? Porque, na verdade, essas regiões mais aqui são as regiões mais comuns, que são mais fáceis você desenvolver hérnia de disco. Então, quando a hérnia de disco está nesse nível, ele vai comprimir o nervo, né, que é o nervo ciático, e esse nervo ciático ele está trazendo as informações sensoriais aqui da pele. Como essa terminações livre, né, esse neurônio aqui ele não é mielinizado, a compressão sobre ele gera potenciais de ação. E aí você vai ter a sensação de dor, né, no membro, né, às vezes no membro inteiro, na parte posterior do membro e tal. Se você tiver, né, a hérnia de disco, você pode ter também, certo? Não também você pode acontecer aqui na região cervical. E aí você ter sensação de dor aqui no braço inteiro, no braço de um lado ou do outro, ou na região aqui, por exemplo, do tórax, ou na região posterior. Tá? E a saída, quando você tem uma hérnia de disco já bastante, né, desenvolvida, que a fisioterapia não responde, e é claro também, né, medicamentos que você usa para aliviar, né, o processo inflamatório que promove a compressão aqui, e aí com isso reduz a dor, não é o suficiente, você tem que ir para a cirurgia. Né, porque a dor ela fica muito intensa e você precisa descomprimir, né, essa pressão, né, da hérnia, né, sobre, né, o nervo, no caso, né, se for aqui embaixo, por exemplo, pode ser o nervo ciático. Certo? Então, por que a dor referida você vai sentir dizer, é aqui na pele? Na verdade, é porque o que vai acontecer é que, por exemplo, aqui eu tenho um rim, certo? Então, aqui está aqui o ureter, tal. Essa parte aqui, eu tenho as terminações nervosas, eu tenho um neurônio sensorial primário, e eu tenho um neurônio sensorial primário aqui da pele. Ambos os neurônios, eles vão fazer sinapse com o mesmo neurônio sensorial secundário. Então, tanto se eu der um estímulo na pele, como se eu der um estímulo aqui na cápsula renal, eu vou ativar o mesmo neurônio sensorial secundário. Então, eu não tenho um poder, né, de discriminação da localização exata de onde está sendo gerada essa dor. Então, o que o profissional médico, né, ele sempre vai fazer é avaliar, né, e vai tentar, né, ver se você tem alguma resposta específica. Por exemplo, né, uma das coisas que a gente faz é fazer alguns sinais. Né? Então, no caso, por exemplo, se eu tenho uma dor renal, né, se eu tenho um problema renal, o rim está mais ou menos localizado aqui nessa região e o ureter desce aqui até, né, Então, se eu fizer, né, uma percussão nas costas do sujeito, né, aqui mais ou menos nessa altura, se eu fizer uma percussão nessa costa, o que é que vai acontecer? Eu vou bater nas costas, né, ali embaixo, na altura do rim, isso vai fazer o rim balançar. E vai fazer o rim balançar e a pessoa vai sentir uma dor muito forte nas costas. E na verdade não é ali, a dor está sendo no rim. Então isso é um sinal dizendo que o rim está inflamado. Porque aquela dor que eu faço nas costas não faz resposta nenhuma, não deveria, né, provocar dor nenhuma. Se ela provoca dor, é porque, na verdade, essa dor vem lá do rim.
Mas, além que a gente viu, né, que a dor lenta e a dor, né, rápida, embora ela não possa se adaptar, a gente tem alguns mecanismos que a gente chama de modulação da dor, né? Então, o que que ocorre? Então, na verdade, quando eu não tenho nenhum estímulo, na ausência de estimulação, né, da fibra C, né, que é uma dor lenta e tal, né, eu vou ter interneurônios que inibem este processo aqui. Então, para desenvolver esse estímulo doloroso, ele tem que ser grande. Então, esse estímulo, esse interneurônio aqui, ele está inibindo essa via ascendente, né? Então, o que que ocorre? Quando eu tenho um estímulo doloroso, né, essa fibra C aqui, ela vai fazer sinapse com o segundo neurônio e vai fazer, né, tem aqui essa ramificação que vai fazer também a sinapse com essa inibição. Só que o que essa fibra aqui vai fazer com esse interneurônio inibitório é inibi-lo. Então, deu estímulo doloroso aqui, a fibra veio para cá, ativou, né, e inibe a inibição, essa inibição cessa, o estímulo doloroso intenso vai para o sistema nervoso central, né? Agora, eu posso ter uma situação aqui que eu tenho, né, que o estímulo doloroso, aí, olha, eu tenho aqui um estímulo de tato, um estímulo que não é doloroso, por exemplo, uma pequena massagem na pele. O estímulo doloroso está aqui, vai ativar o neurônio sensorial secundário, vai inibir o interneurônio, mas esse estímulo aqui, que é periférico, né, que é próximo, que é uma outra fibra, vai ativar esse interneurônio inibitório. Com essa ativação, esse estímulo doloroso ele não vai ser muito intenso, ele vai estar diminuído. Então, aqui eu vou sentir mais dor e aqui eu tenho menos dor. Então, você percebe o processo de modulação. Então, você tem uma sensação dolorosa numa região, você faz uma pequena massagem e isso ajuda a reduzir a dor. Como que você ajuda? Porque, na verdade, os estímulos sensoriais, né, de tato ou outros podem, né, ajudar a inibir, né, esta via dolorosa. Com isso, né, o estímulo não fica, ainda é claro, vai ter um estímulo doloroso, mas não muito intenso. Ok? E aí, para gente, né, olhar a questão do estímulo doloroso, vamos falar do membro fantasma, né? O que seria o membro fantasma? Na verdade, quando o sujeito faz uma amputação, aqui eu estou dando um exemplo, né, de uma amputação, que o indivíduo fez uma amputação aqui abaixo, né, do joelho. E mesmo assim, o indivíduo tem a sensação de que sente dor ou coceira no pé. Por que ele tem essa sensação? Então, esse, né, indiano que vive nos Estados Unidos há muito tempo, é um grande, né, neurocientista, o Ramachandran, ele estudou bastante, né, o membro fantasma, né, tem alguns livros dele que eu vou citar aqui. Então, imagine, por exemplo, se o indivíduo fez aqui a amputação do braço, né, e se eu faço, por exemplo, um estímulo bastante pouco intenso aqui nesta área, né, ou se eu faço o estímulo aqui na face, o indivíduo vai ter a noção dos dedos, né? Então, por que que esse processo, né, ocorre? Ou, né, aqui também, às vezes o indivíduo, ele tem, por exemplo, uma sensação muito dolorida aqui, ou muito dolorido, que é do membro fantasma. Aqui, no caso, é uma forma de você inibir ou atrapalhar aqui o cérebro do sujeito. Então, imagine o seguinte, eu tenho aqui o indivíduo está aqui, ele põe aqui essa mão aqui, ele põe essa mão que foi amputada aqui, mas ele só pode olhar por cá, né? Ele não vê isso aqui, né? Isso aqui está tudo escuro, ele não consegue ver, mas aqui ele tem um espelho. Então ele está vendo essa mão aqui pelo espelho, mas é essa mão aqui, né? Por quê? Porque, na verdade, o membro fantasma, né, o indivíduo perdeu aqui o braço, neste caso, perdeu aqui a perna, o pé, mas o cérebro dele continua funcionando, ele continua tendo a área que recebia as informações, né? Então, ele tem esses dois livros aqui, o Ramachandran, que já tem em português, tal, que eu sugiro muito para vocês. Esse se chama assim, O Fantasma no Cérebro.
né, que é muito detalhando, né, o que você tem, né, sobre os estudos de membro fantasma, e eles têm esse outro que é mais recente, o que o cérebro tem para contar. Né. Ele fala também, né, descreve os experimentos dele, né, sobre, né, membro fantasma. Já a sensibilidade térmica, né, como é que você tem? Né? A sensibilidade térmica, a gente vê assim, a dor ela pode ser baixa ou alta, mas a sensibilidade térmica a gente tem diferentes tipos de receptores, né? Então, as vias, eu vou ter um grupo de receptores que detectam a temperatura para frio e um outro grupo de receptor que detecta a temperatura, né, para calor, certo? Então, esse aqui é os receptores para calor, receptor para frio, aqui abaixo de 15 o indivíduo já sente dor e aqui abaixo de 45 o indivíduo já sente calor. E aí, na verdade, a composição desses tipos de receptores sendo ativados é que a gente vai ter a sensação de estar frio ou estar calor. Então, agora vamos dar um salto, saindo da sensibilidade geral, somática, e vamos ver agora a sensibilidade especial, falando de quimiorrecepção, né, olfação, né, e gustação. Então, vejamos, né, primeiro aqui a olfação. Então, na verdade, eu tenho aqui a cavidade nasal, aqui a cavidade nasal, então eu tenho os neurônios olfatórios, eles vão estar aqui no epitélio. Está aqui o neurônio, né? A terminação dele aqui fica como se fosse dentro do nariz, ele passa aqui pela parte óssea, aí ele vai chegar até o bulbo olfatório, aí eu tenho o trato olfatório e termina aqui no córtex olfatório. Aí do córtex olfatório, ele pode ir para a região cortical, para a gente ter consciência, ou para o sistema límbico para promover respostas comportamentais. Vejamos, né, como é que esse processo ocorre. Então, se eu amplificar aqui, ó, o bulbo olfatório, né, as terminações, a gente vê isso aqui. Então, isso aqui é o osso, aqui é dentro do cérebro e aqui é no nariz, tá? Então, na verdade, eu tenho aqui o meu neurônio, veja, olha, o corpo da célula está aqui fora, fora do osso. Essa parte aqui é a parte sensorial, é onde tem os receptores. Então, gera potencial de ação aqui, que se propaga, vem para cá, então esse é o neurônio 1. Aí vem aqui e vai fazer sinapse com o neurônio 2, que está aqui no bulbo olfatório. E daqui, ó, vai para as áreas, né, do córtex olfativo. O que é que vai ter aqui? Essa célula é o neurônio sensorial, tá? O neurônio sensorial 1. O que é que vai ter nas terminações dele? Este conjunto de proteína transmembrana que serão os receptores. Então, veja, aqui estaria uma membrana, aqui estaria o odorante, ou seja, seria a substância que está dissolvida no ar, que é o receptor, né, ou que vai se ligar ao receptor, ativou aqui uma proteína G, essa proteína G vai aqui desfosforilar isso aqui, e essa desfosforilação, ou seja, aumenta o AMP cíclico, o AMP cíclico, por exemplo, abre um canal de sódio, o sódio entra, gera potencial receptor, que se soma, gera potencial de ação. Ok? Então está aqui, né? Eu tenho a célula, né? O neurônio sensorial primário, né? O neurônio da olfação, ela está envolvida aqui com essa célula. Esse neurônio aqui, né? Ele pode, né, ser lesado e ele pode ser recuperado, tá? Aqui estão as terminações neurais, né? E ele se projeta para dentro. Então, o que que ocorre, por exemplo, por que que as pessoas, né, que têm, né, Covid, né, eles perdem muito, né, a capacidade, né, de detectar cheiro, né? Então, por quê? Porque, na verdade, o vírus se instala aqui nessas células, inclusive nesses neurônios, provocando um processo inflamatório, fazendo com que algumas dessas células morram, mas depois essas células conseguem, né, se regenerar. Esse é um tipo de célula que consegue se regenerar. Professor, Diga. eu vi alguns casos de Covid de pessoas que tiveram Covid e o paladar deles basicamente mudaram. Tipo, ao invés de sentir um gosto de uma determinada comida X, ele sente um gosto parecido e não o mesmo. Seria a mesma coisa, então? A mesma coisa, então, mesma coisa.
Valeu, professor. Então, aqui as vias, né, do bulbo olfatório, né, chegou aqui, daqui ele se projeta, né, ele vai para essas áreas, né, do córtex olfatório, a gente tem uma área que a gente chama uma área medial, uma área, né, lateral, e aqui se projeta tanto aqui para o hipotálamo, como para o tronco cerebral, etc. O sistema, né, olfatório, né, ele tem uma característica importante, que muitas das nossas respostas ao sentir cheiro podem ser, inclusive, inconscientes. Você pode sentir um cheiro de um alimento, nem perceber, e isso já provocar, né, por exemplo, né, a liberação, né, de substância no seu estômago, porque é um cheiro de um alimento. Existem alguns testes que são feitos, né, que mostram o seguinte: se por exemplo, vamos dizer aqui na nossa turma, né, imaginem que eu tenha, né, pedido para que um grupo de alunos, né, meninos e meninas, né, do sexo masculino e feminino, usassem durante todo o dia uma camiseta branca sem cor nenhuma. Eu pego essas camisetas e ponho dentro de um saco que não tem, né, dentro de um recipiente que não tem nenhum odor. E aí eu peço para as pessoas simplesmente chegarem, cheirarem e dizerem, né, se aquilo foi usado por uma menina ou por um menino, né, ou seja, dependendo qual do sexo. Isso sem poder usar nenhum produto, nenhum shampoo, nem sabonete, nem nada, né? É a coisa mais natural possível. As pessoas tendem a acertar, né? Porque a pessoa aleatória vai dizer aleatório, mas não, quando a gente vê o resultado final, há um acerto maior do que 65%. O que sugere que a gente tem alguma coisa que estimule para a gente ter essa detecção, embora essa capacidade seja muito fraca, né, e não seja, né, consciente. Já a gustação, veja que na olfação, a gente não tem assim uma definição muito clara dos tipos de olfato. Né? Talvez aqui na turma tenha algumas pessoas que gostem de vinho, né? Mas como é que a gente descreve, né, as características do vinho? Não é pela olfação, né? A gente pode até dizer, cheira bom, cheira ruim, cheira agradável, uma coisa assim. Mas a gente vai descrever por estímulos visuais, né, ou estímulos táteis. Se a gente pegar um dicionário e for ver nas nossas palavras, nossos adjetivos, eu tenho muitos adjetivos visuais, muitos adjetivos táteis, poucos adjetivos gustatórios e quase nenhum adjetivo olfatório, né? Porque o sistema olfatório ele não está muito, né, desenvolvido no ser humano, principalmente na via que o torna consciente. Já o sistema gustatório, né, eu tenho as sensações primárias, né, o doce, o azedo, o salgado, o amargo e o umami. O umami aqui é o glutamato, né, que é lá que é o sabor, né, que vem, né, do peixe, dos japoneses, tal, etc. Esse sistema, né, eles são diferentes, né, a nossa capacidade de discriminar é diferente. A gente tem a maior capacidade de discriminar é o sabor amargo. Em geral, o sabor amargo tem a ver com alguma coisa, né, que pode gerar um problema. Então, a pequena concentração de estricnina, que é um veneno, a gente consegue detectar, mas para o doce precisa ser muito, tal, e etc. E como é que a gente detecta, né, a gustação, né? De olfação que a gente tem lá. Lá na gustação, eu tenho, né, aqui uns botões gustatórios que estão na língua, tem aqui essa postura, e olha, veja bem, aqui eu tenho um único poro, aqui a substância vai estar dissolvida na água e vai cair aqui. E aqui eu vou ter células diferentes. Eu vou ter células para doce, para umami, para amargo, para azedo, certo? E aí essas células vão ser ativadas, elas vão ou liberar ATP, e o ATP é que vai ativar, né, que é a célula, né, o neurônio sensorial, porque aqui é só a célula receptora, ou essa célula receptora pré-sináptica, ela vai liberar neurotransmissor, como por exemplo serotonina, e ele vai ativar o neurônio sensorial primário. Então veja o que ocorre. A nossa capacidade de detectar o gosto, né, ela é algo em conjunto.
Então, a gente se acostuma a dizer, olha, esse gosto é isso, mas eu ativo várias células, não é só uma. Então, o que vai acontecer no caso, por exemplo, quando você tem uma lesão, como no caso do COVID, é que eu tenho uma lesão de uma parte e os outros continuam funcionando. E aí, antes, eu tinha, olha, esse alimento me dava um gosto que era uma mistura de doce, umami, amargo, azedo. Agora eu estou tendo menos esse e mais esse, ou o inverso. Então, você muda a capacidade. Você pode ter a perda, né, da capacidade de ter a discriminação do gosto, ou você altera a qualidade do gosto que você estava detectando. Então, geralmente é isso, né? Eu tenho aqui uma substância ligada aqui fora, né, que está dissolvida na água, está no alimento, ela se liga aqui ao receptor, o receptor gera, né, um sinal, né, intracelular, que geralmente, né, é a liberação de cálcio. O cálcio pode fazer duas coisas, com aumento da concentração, ou ativa o ATP sai e vai atuar no receptor, gerando ativação do neurônio gustatório, né, primário. Ou, né, o aumento de cálcio intracelular vai ativar aqui a vesícula sináptica, que libera neurotransmissor, o neurotransmissor se liga e vai gerar potenciais de ação no neurônio gustatório primário. Para cada tipo de sabor, como aqui o doce, o umami, o amargo, eu vou ter um tipo de receptor específico, né, que vai detectar que a substância vai se ligar e vai provocar aquela resposta. Então, essas vias neurais aqui da gustação, né, aqui da faringe, da língua, né, o neurônio, né, é ganglionar, está aqui. Esse neurônio ganglionar, então, ele vai fazer sinapse com a célula receptora, né, vai se projetar até aqui no tronco cerebral, basicamente no núcleo do trato solitário. O núcleo do trato solitário, eles recebem, né, as projeções, né, até o segundo neurônio sensorial do sistema gustatório, que vai se projetar, né, até o tálamo, e do tálamo vai para o córtex gustatório. O córtex gustatório está aqui nessa região que a gente chama córtex, né, insular, que é aqui na região frontal, né, anterior. Tá? Então, né, aqui com isso a gente termina, né, nossas atividades de hoje, né, e aí na quarta-feira,